Olá, meus irmãos, que a graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Hoje é o 5º dia da Semana da Ressurreição. Nós temos seguido em nossas devocionais alguns momentos marcantes do caminho que Jesus seguiu desde o domingo de Ramos até a sua crucificação e ressurreição. No domingo, nós vimos que Jesus Cristo adentra Jerusalém montado em um animal de carga e a sua primeira ação foi purificar o templo, nos instruindo que a sua casa é um local de oração. Logo em seguida, no segundo dia, Jesus se dirige àquela figueira estéril e ele mostra aos seus discípulos que, assim como ele conhecia aquela figueira, Jesus conhece o nosso coração e ele nos exige que sejamos frutíferos. Ao terceiro dia, nós vimos que aquela viúva que aos olhos dos homens ofereceu a menor oferta, diante de Deus ela havia praticado um ato de fé, porque do pouco que ela tinha, ela teve fé na providência de Deus. E ontem nós vimos que aquela mulher com um frasco de alabastro trazia um perfume e derramou sobre Jesus. Ela demonstrou gratidão pela obra que Jesus Cristo realizaria. A cena que nós temos diante de nós hoje acontece durante a ceia da Páscoa do Senhor. Enquanto os demais evangelhos dão ênfase à realização da ceia, João nos mostra o que Jesus Cristo ensinou durante este momento. Olha só o que o texto diz e eu te convido para ler uma porção desse texto. Os versículos 3 a 5 dizem o seguinte: sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Perceba que Jesus Cristo, nesse episódio, estava instituindo o sacramento que todo cristão que professa a fé expressa a comunhão com o Senhor e deve participar. Nós somos alimentados pelo Espírito de Cristo porque estamos unidos misticamente a Ele. Na ceia do Senhor, nós aprendemos que aquelas barreiras que são externas e trazem empecilhos à unidade cristã precisam ser colocadas de lado. E é por isso que o contexto em que Jesus lava os pés dos discípulos é tão importante. Porque nós aprendemos que no corpo de Cristo, que é a igreja, nós precisamos servir sem restrição. Porque somente assim há uma comunhão verdadeira. Nós reformados entendemos que os crentes estão unidos entre si e misticamente estão ligados a Cristo. Isso é chamado na teologia de comunhão dos santos. E Jesus mostra que a comunhão real entre os crentes acontece em um ambiente em que haja serviço mútuo. Veja que Jesus é o próprio Deus. O texto diz que ele sabia que o Pai tinha confiado tudo nas suas mãos. Ele é o Senhor, mas ainda assim ele se fez servo. Lavar os pés era um tipo de serviço grosseiro e que era destinado às pessoas mais simples. No versículo 15, Jesus chega a dizer: eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês também façam. O modelo de Cristo para nós é a servidão. Os filósofos modernos criticam a postura do cristianismo, dizendo que o cristão possui uma moral de escravo, porque pensa como escravo. A nossa sociedade rejeita esse modelo porque as pessoas aprenderam que elas precisam serem servidas. E às vezes nós começamos a pensar que nós só somos realizados e somos satisfeitos apenas quando estamos sendo servidos. A mensagem de Cristo é justamente o contrário disso. Se ele, sendo mestre e o Senhor de toda a criação, serviu lavando os pés dos seus discípulos, o que diremos nós que a nossa culpa foi colocada sobre ele?
Serviço é amor cristão. O capítulo 13 começa com João dizendo que Jesus Cristo amou os seus. O texto diz que Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E mais à frente, Jesus irá dizer: nisto todos conhecerão que vocês são os meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. E quem ama, serve. O serviço entre os crentes precisa ser simples, desprendido, porque somente assim teremos uma comunhão verdadeira. Sirva o seu irmão, sirva em seu lar, sirva no seu trabalho, sirva sem restrição. Porque a promessa de Jesus a nós é: se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. É o que nos diz o versículo 17 do capítulo 13 de João. Que Deus os abençoe.